Possesso. Segunda parte. Examinemos agora, contudo, como exemplo, um dos muitos casos em que uma mocinha é considerada pelos que a rodeiam como possessa, ou pelo menos suspeita como tal, porque, na presença dela, acontecem de repente coisas tão esquisitas sobre cujas origens nada se sabe. Para isso, existem diversas possibilidades de esclarecimentos, que correspondem à realidade. Nenhuma, porém, compatível com a condição de ser possesso. Um espírito humano pode estar preso à terra, na respectiva casa, por qualquer motivo, pois, em todos os casos, somente pode tratar-se de espíritos humanos já falecidos na terra. Estão fora de cogitação demônios ou coisas parecidas. Um tal espírito humano se encontra talvez preso à casa por qualquer ação, ou apenas preso ao lugar, àquele ponto. Também não é imprescindível que tenha feito qualquer coisa nesse tempo de existência da casa. Pode ter sido antes, naquele lugar ou nas proximidades do ponto onde atualmente se acha a casa. Esse espírito, às vezes, está preso ali há decênios ou séculos, por causa de um assassínio ou por qualquer negligência de graves consequências, por dano feito a outra pessoa ou devido a outros acontecimentos, dos quais existem muitos para formar tal atamento. Também não é imprescindível que ele esteja ligado com as pessoas que moram atualmente na casa. Não obstante sua constante presença na casa, nunca teve antes qualquer possibilidade de manifestar-se de modo grosso material terreno, o que só então aconteceu através da mocinha, em sua peculiaridade especial, mas também somente temporária. Essa peculiaridade da mocinha é uma coisa à parte, que apenas dá ao espírito ensejo para uma determinada espécie de materialização do seu querer. De mais a mais, nada tem ela a ver com o espírito. O motivo dessa peculiaridade reside na respectiva irradiação do sangue, logo que este apresente uma bem determinada composição. Daí extrai o espírito humano, sem invólucro de matéria grosseira terrena, a força para a execução de seus desejos, de se fazer notar, o que frequentemente evolui em macriações incômodas. Cada pessoa tem diversas irradiações sanguíneas, sobre o que já me referi anteriormente, e essa composição se modifica várias vezes durante a vida terrena, e acarreta sempre a mudança também na espécie de irradiação desse sangue. Por esse motivo, o esquisito efeito de algumas pessoas despertarem acontecimentos estranhos verifica-se, na maioria dos casos, somente durante um bem determinado tempo, portanto, passageiramente. Não ocorre quase um único caso em que isso perdure toda a existência terrena. Às vezes só dura semanas ou meses, raras vezes anos. Quando, pois, tal acontecimento cessa de súbito, isso não prova que o referido espírito não esteja mais presente ou se tenha libertado, mas sim que ele, na maioria dos casos, de repente não tem mais nenhuma possibilidade de se manifestar assim grosseiramente. Portanto, não quer dizer que ele já esteja expulso ou desaparecido.
da mesma forma que ele antes, desde muito, podia estar preso naquele lugar sem ter sido notado pelas pessoas. Permanece para os seres humanos, aliás, tão imperceptível quanto o permanente âmbito espiritual deles. Na verdade, sim, os seres humanos nunca estão sozinhos. Com essa consideração, referi-me apenas a uma possibilidade, na qual se trata de um espírito preso num determinado lugar. Pode ser também um espírito humano que, por qualquer acontecimento, esteja preso a uma pessoa que viva na casa, conforme já foi mencionado tantas vezes na minha mensagem. Não é preciso tratar-se justamente daquela mocinha, que, devido à composição do seu sangue, oferece passageiramente apenas a possibilidade para uma atividade terrena visível. O verdadeiro motivo pode ser também o pai, a mãe, o irmão, a irmã ou qualquer pessoa que more na mesma casa, ou que apenas a frequente. E também nisso, por sua vez, existe ainda uma outra diferença, pois uma culpa pode estar aderida no já desencarnado espírito humano, assim como também numa das pessoas que vivem na casa, da vida atual ou de uma anterior. As possibilidades são tantas e tão diversas que de modo algum se pode apresentar uma forma fixa, sem se incorrer no perigo de provocar pensamentos errados nas pessoas e de apoiar sentenças apressadas e levianas em casos isolados. Menciono apenas todos esses motivos possíveis a fim de mostrar a multiplicidade aí existente e para advertir através disso que não se deve ser precipitado com uma expressão leviana, pois com ela seria proferida muitas vezes uma suspeita não justificada. Por conseguinte, sede cautelosos ao falardes de coisas que não entendeis. Tendes inteira responsabilidade a esse respeito, e poderíeis, talvez, também ficar atados com uma palavra durante anos e até mesmo decênios. Pode, num tal acontecimento, o referido espírito ter sido mau e achar-se preso por uma culpa. Ele não se modifica tão facilmente nisso e fará conhecer, segundo sua maneira, o seu ódio contra outras pessoas, se receber de qualquer parte a força para uma atuação grosso-material e terrena. Ou ele mesmo foi o prejudicado, e se fixa espiritualmente na pessoa que o prejudicou outrora e que reside agora naquela casa. Em todos os casos, porém, ele se ata sempre de novo com tais ações malévolas e perturbadoras, e se enreda cada vez mais, ao passo que, munido de boa vontade, poderia libertar-se e ascender. Um tal espírito barulhento prejudica-se sempre principalmente apenas a si próprio. A pessoa, porém, que, através da irradiação de seu sangue, dá ensejo passageiro a isso, não precisa estar em qualquer conexão com tais assuntos. Naturalmente, é possível que esteja ligada por uma culpa anterior ou, de maneira inversa, que o espírito esteja ligado a essa pessoa. Tudo isso não está fora de cogitação. Uma possessão, porém, não entra em consideração de modo algum.
continua na terceira parte.